nós temos tutorial e que agora termina seu mandato. E, Evaristo, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Procedimento muito bem estabelecido para escolher os dirigentes dos seus centros de pesquisa. É uma seleção por mérito, né, por qualificação, tem várias etapas, é aberta a qualquer pessoa, etc., que tenha qualificações, né? Então, você é eleito, mas, enfim, dentro de um processo, né, seletivo, até com competição. Eu postulei a ser chefe desse centro e o mandato era, na época, 2 vezes 3 anos. Então, completei agora 6 anos, não é? Dirigindo a Embrapa Territorial. Tivemos muitas conquistas que estavam previstas no meu plano de trabalho, inclusive. E agora vem um novo chefe, que é o Gustavo Espadotti, que também passou agora por um processo de seleção, de mérito, com várias etapas, e foi aprovado pela diretoria executiva da Embrapa. Ele tem o desafio de dar continuidade, mas também de inovar, de promover mudanças. Cada gestor é diferente, né, um do outro. Mas, enfim, nós estamos muito esperançosos com a gestão que vai começar agora em janeiro do Gustavo. Evaristo, só antes da gente continuar a nossa conversa, deixa eu te perguntar, tem algum aparelho ligado aí perto do lugar onde você está falando? Tá com um barulhinho de fundo, assim, que se desse para a gente diminuir, seria melhor. Tirei. Boa! O ar-condicionado. Isso. Aê! Obrigada. Evaristo, sabe que o professor Delfim Neto é nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, acabou de sair do ar, falou antes de você hoje no Jornal Gente. E ele sempre destaca, né, o quanto foi inovadora a criação do CAL no Brasil. Conta para o nosso ouvinte como é que foi esse processo, Evaristo. Então, nos anos 70, o Brasil era um grande importador de alimento. Nós importávamos leite, importávamos feijão, importávamos arroz. Nós éramos importadores de alimento, não é? O preço era caro, etc. E isso porque tínhamos uma agricultura muito atrasada, muito primitiva, né? A Embrapa, a criação da Embrapa levou, não é, ao desenvolvimento de uma agricultura adaptada aos trópicos, não é? Primeiro nós tropicalizamos as culturas brasileiras. Começamos tropicalizando a soja, que só existia no sul, e hoje nós temos soja para plantar no país inteiro, não é? A mesma coisa estamos fazendo com o trigo. Esse ano nós estamos plantando trigo no Nordeste, estamos plantando trigo lá em Roraima, né? A Embrapa foi tropicalizando as culturas, quer dizer, houve um grande trabalho a nível de sementes. Depois, na questão dos cerrados, não é? Um solo, a gente dizia que cerrado não servia nem para deixar para herança, né? Era uma região com pouco potencial produtivo. Nós fizemos todas as técnicas para corrigir esses solos e tornar os cerrados hoje um dos celeiros, não só do Brasil, mas da humanidade. Quer dizer, com o passar dos anos, o Brasil se tornou hoje o terceiro produtor agrícola mundial, globalmente falando. Nós exportamos para mais de 190 países, não é? Estamos esperando agora uma safra nesse verão e depois com o milho de mais de 290 milhões de toneladas de grãos, né? Então, essa transformação se deve a duas coisas: ao empreendedorismo dos produtores rurais e, por outro lado, a disponibilização de tecnologias modernas, onde a Embrapa, não só a Embrapa, outras instituições de pesquisa, também públicas e privadas, contribuíram, mas a Embrapa teve um papel fundamental e o Delfim Neto nunca deixou cortar o orçamento da Embrapa. Era uma frase famosa dele quando estava lá em Brasília: pode cortar tudo, menos a Embrapa. Agora, isso tem um ponto também que eu julgo que é muito interessante, que a gente só conhece quando tem a oportunidade de ver funcionando com relação à Embrapa, e a exportação de tecnologia. E é uma realidade, não só a presença, como a solicitação da Embrapa no exterior, que vai para muito além do trabalho em si. É uma representação do Brasil que funciona, tal do soft power diplomático. É um papel que vai muito além, imagino, daquele que era esperado quando se implementou a Embrapa e quando se abre novas fronteiras com relação a dela, porque a gente está pensando em fronteira agrícola muitas vezes, mas as fronteiras que são desbravadas pela Embrapa são bem diferentes. Você está ponderando com toda razão, não é? Agora mesmo o presidente da Embrapa acaba de fazer um acordo de cooperação, né, com os países árabes ali, enfim, nós vamos desenvolver tecnologia juntos. Na África nós temos vários projetos, não é? Esse papel da Embrapa Internacional hoje é muito grande, ela é conhecida e reconhecida lá fora, não é? Muitos países
se inspiram no modelo da Embrapa. Olha, eu já ouvi os 3 últimos ministros da Agricultura dizerem para mim a mesma coisa. Eu viajo para o exterior, comecei a viajar para o exterior, e quando eu chego nos países, a primeira coisa que eles me perguntam é sobre a Embrapa, não é? Pergunto se o presidente da Embrapa está na comitiva, etc. Então, a Embrapa tem mesmo esse papel internacional. Agora, ele tem 2 pernas assim para caminhar. Uma é a da assistência com o algodão, lá nos países do Sahel, da África, né? Então, existe essa parte da assistência técnica, que é coordenada com o ABC do Itamaraty, e existe a parte mesmo, não é, do negócio, da cooperação, que essa pode ser desenvolvida em parcerias, até da Embrapa, com empresas privadas. Mas você disse muito bem, hoje a fronteira do Brasil, do nosso agronegócio, é o planeta, né? O planeta. Só no ano passado, nós ampliamos a exportação de mais quase 70 produtos novos, não é? Para também genética bovina e bois para o Iêmen, e assim um grande número de países. Quer dizer, a agricultura brasileira não vive mais só de soja, entendeu? E de milho, ela vive muito disso também, de pecuária, mas muitos outros produtos nossos, gergelim, indo para o Egito, para o México, etc. Quer dizer, nós estamos ampliando ano a ano, graças a essa diversificação, e não só pelo fato de produzir muito, mas para produzir competitivamente. A gente produz de forma sustentável e custa barato. Os produtos brasileiros, nós somos competitivos e por isso incomodamos muita gente. Evaristo, eu estava aqui até comentando com a Thaís e com o Edu nos bastidores que você foi um grande incentivador e ajudou a implantar a geoinformação na Embrapa Territorial, que é uma tecnologia continentais que tem um meio ambiente, uma biodiversidade, uma agricultura absolutamente complexas, né? Isso sem falar do Código Florestal. Eu queria que você falasse mais sobre essa geoinformação, porque é um trabalho muito bonito e que nem todo mundo conhece. Eu agradeço essa pergunta. O mundo rural brasileiro, ele é desconhecido ainda, não é? Ele é muito grande, muito complexo e extremamente dinâmico, né? Uma coisa é o agricultor lá de Bagé, não é? Outra coisa é em situações agrícolas muito diversificadas, uma dinâmica também muito grande, muito variada, né? Então, o produtor rural brasileiro é uma realidade difícil de aprender se você depender só do censo. A cada 10 anos, os dados não ficam atualizados. Então, hoje você recorre aos satélites, a geotecnologia. E a Embrapa Territorial hoje é uma referência no uso de geotecnologias da agricultura. Para vocês terem uma ideia, nós temos grandes bancos de dados, um deles é o do Cadastro Ambiental Rural, onde a gente pode fazer zoom, assim, município por município, e chegar em cada uma das quase 6 milhões de imóveis, o censo agropecuário, que também levantou quase 6 milhões de estabelecimentos agropecuários. Nós temos na Embrapa a coordenada geográfica de todos esses estabelecimentos agropecuários no Brasil. E tem 1.800.000 deles que não fizeram o cadastro, que não estão no CAR, não é? Então, hoje a gente tem uma ferramenta para conhecer esse mundo rural e conhecer precocemente, detectar precocemente os seus programas. Isso tem servido para orientar muito a expansão da agricultura, os investimentos em logística, os investimentos em armazenagem, em eletrificação rural, né? Na infraestrutura viária, também em redes de distribuição de semente, de adubos. Nós temos aí um grande número de parceiros privados que usam a geotecnologia, não é? Os bancos querem instalar agências, eles nos procuram para saber onde. Um distribuidor de produtos veterinários também quer saber onde está o gado, onde está crescendo, qual é o perfil. Tudo isso é geoinformação, tudo isso é geotecnologia, isso não para de crescer. Agora, eu diria, concluindo, apesar de nós termos na Embrapa investimentos grandes em computadores, né, que a gente também é importante, muita gente quer copiar isso, mas a gente sempre diz para todos, o importante não é o hardware nem o software, é o brainware. Você precisa ter gente que reflita, que raciocine, que saiba analisar esses dados para resolver problemas concretos da agricultura. Evaristo de Miranda, que está saindo da chefia geral da Embrapa Territorial depois de 6 anos, está aqui conosco hoje na Rádio Bandeirantes fazendo um balanço desse período do trabalho da Embrapa. Mas, Evaristo, eu quero também aproveitar a sua presença aqui para te perguntar sobre a situação hoje da produção de alimentos no Brasil. Muitas culturas, mas hoje o preço dos alimentos é o que mais preocupa a economia doméstica de todos nós, porque os alimentos subiram muito,
No mundo inteiro é verdade, mas aqui, trazendo aqui um ingrediente a mais numa sociedade empobrecida nesse pós-Covid. Ontem nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela disse que a tendência é de queda do preço do milho e que isso pode ter repercussão, por exemplo, no preço do frango e da carne suína. A carne bovina já são outros 500. O que você pode falar, pelo que você conversa, observa, pelos dados da Embrapa, a respeito do que a gente pode esperar em relação a preço de alimentos para o ano que vem, Evaristo? Eu acho que certamente, a menos que a gente tenha realmente um incêndio, né, em matéria energética, quer dizer que o preço do petróleo, dos derivados de petróleo e até dos insumos, etc., a tendência é realmente de baixar um pouco esses preços, né? A gente caminha nesse sentido. Também nós temos uma agricultura muito diversificada. Isso permitiu rapidamente às pessoas de modificar, né, a sua alimentação, quer dizer, talvez não comendo coisas tão saborosas, proteínas tão nobres, né? Mas o pessoal deixou um tipo de carne bovina por outro tipo, migrou para carne suína, o consumo de ovos aumentou, etc. Nós temos hoje uma oferta muito diversificada de alimentos, não é? Agora, muitas vezes também nós temos que ver essa questão, preços se mantendo elevados, às vezes sem muita justificativa, né? A ministra andou até puxando a orelha aí de algumas pessoas nessa área, né? Porque tudo é um conjunto, é uma grande cadeia, né? Que trabalha toda junta. Mas eu acho que a expectativa é de uma readequação mais razoável dos preços. Talvez não voltando tudo em patamares como os anteriores, não é? Mas é possível que a gente tenha essa tendência. O caso é que nós vamos ter muita oferta. O milho, a previsão é de um aumento de 30% na produção de milho do Brasil esse ano, né? Se São Pedro colaborar aí com a segunda safra, não é? A soja ultrapassou 40 milhões. E as pessoas acham que a gente faz essa soja para exportar, mas metade dessa soja é consumida aqui no Brasil. Quando você escova o dente de manhã, na pasta de dente tem soja, né? Se você tomou leite, essa vaca, o concentrado dele era com base em soja. Se comeu presunto, também o queijo, tudo isso vem de animais que são alimentados. Peraí, essa declaração que você deu chamou a nossa atenção aqui. Tem soja, tem soja na pasta de dente? Tem. Tem soja na pasta de dente e em todos os chocolates desse Natal, não é? É a lecitina de soja. Pode olhar lá, na maioria dos dentifrícios tem lecitina de soja, não é? Então você acorda consumindo soja. Se a gente tivesse tempo aqui, eu te detalharia o seu dia a dia, o quanto você consumiu de soja ao longo do dia, sem falar dos produtos de beleza, tudo que são coisas que são derivadas da soja. Então a soja ela entra no nosso cotidiano de uma maneira enorme. As pessoas não têm um jeito especial de empacotar soja e milho, né? Todos esses animais são alimentos. Se você está comendo ovos, você está comendo soja, porque a ração deles, a base é a soja, né? Então não é só comendo tofu ou diretamente molho de soja. Não, a soja está presente de uma maneira muito ampla na nossa alimentação. Outro dia eu fiz um pequeno vídeo aí na Band que repercutiu muito, né? Começando a falar, todo dia você come eucalipto, né? E as pessoas não se dão conta do quanto elas comem de eucalipto, elas comem eucalipto, não é o papel feito de eucalipto, é a celulose, né, solúvel do eucalipto. Hoje todo o revestimento das salsichas, das linguiças é feito com essa celulose de eucalipto. Ela entra na composição dos hambúrgueres. Quando o hambúrguer digere bem, pode ter certeza que tinha celulose lá dentro, que veio do eucalipto. Então a gente não se dá conta do quanto a agricultura, né, esses produtos estão presentes no nosso cotidiano, né? Eles estão presentes no nosso cotidiano. Isso ajudou muito o Brasil. A inflação de alimentos aqui não foi tão forte como em outros países, né? Teve muito abaixo, inclusive, do que aconteceu em outros países, né? E favoreceu também outras emprego, as pessoas terem trabalho e terem condições de pagar. Agora, toda essa cadeia tem que sempre se acomodar, né? Você não pode só sacrificar o produtor, o consumidor, e quem está no meio ficar faturando, né? Evaristo, na COP26 o Brasil teve a oportunidade de mostrar para o mundo, né, o agronegócio sustentável. E na sua opinião, eu queria saber, as críticas dos outros países são pertinentes? E por que eu estou te perguntando isso? Porque até que ponto que a gente pode caminhar para chegar na tão sonhada economia verde, que se fala tanto que é a palavra de ordem hoje em dia? Circular de uma maneira extraordinária, né? Se você pegar o complexo do algodão, por exemplo, né? Nada ali é perdido, né? Não existe lixo na agricultura brasileira mais, né? Tudo é reciclado, tudo é aproveitado, e não é só reciclagem, né?
é o que a gente chama também de upcycling, né? Não é só recycling, é upcycling. Você gera novos empregos, novas atividades. Lá, essa agricultura, essa economia circular, ela está muito forte na agricultura brasileira. Nós levamos para a COP os dados que a Embrapa Territorial mediu com muita precisão, né, da contribuição desse mundo rural para a preservação da vegetação nativa no Brasil. Quer dizer, os produtores rurais, em terras privadas, nas suas terras, eles preservam 33,2% do território nacional. Quer dizer, 1/3 do Brasil. Não tem ninguém que faça esse esforço. Na média, o produtor brasileiro só cultiva metade da sua área. E no uso das terras também nós somos competitivos. Queria dar só um exemplo aqui, o caso da soja. Nos Estados Unidos, você planta soja, mas você planta usando adubação nitrogenada. Você põe adubo nitrogenado. Isso causa muitos impactos, inclusive nas águas subterrâneas lá, é um derivado do petróleo, etc. No Brasil, toda a fixação de nitrogênio é feita por bactérias que a gente inocula na semente, né? Então, existe ali uma simbiose, né, da soja. Nós não usamos adubação nitrogenada na soja. Isso é uma economia de 3 a 4 bilhões, talvez mais por ano, de dólares que o Brasil faz, né? Graças às tecnologias. Em resumo, no Brasil, sustentabilidade se tornou sinônimo de inovação. Você não consegue ser sustentável voltando para o neolítico. É com tecnologias modernas. Tem que estar ganhando dinheiro, tem que estar rentável, né? Então, no Brasil, é quase sinônimo hoje falar sustentabilidade, falar competitividade e falar de inovação tecnológica. As críticas dos outros países, eu acho que a gente tem que conversar sempre, dialogar, né? Apresentar dados, né? Se comunicar. Nós temos que estar preparados para trazer números, mapas, fatos. Cabe, enfim, a outros utilizarem esses argumentos, discutirem. Agora, a dificuldade que a gente tem tido muitas vezes lá no exterior é que as pessoas não vêm para discutir argumentos, elas chegam com convicções. Isso já me aconteceu muitas vezes, a pessoa tem uma convicção. Então, qualquer argumento que você leve não adianta, porque ela vem com isso, mostrar, discutir e melhorar. Nós temos muita coisa para melhorar mesmo, muita coisa para melhorar em matéria de agricultura e em matéria de sustentabilidade. Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa, e a gente dá, em nome da Rádio Bandeirantes, os parabéns a você pelo seu trabalho à frente da Embrapa. Vai fazer o que da vida agora, Evaristo? Tem muita coisa pela frente, não é? Gente, Evaristo, vou dar um spoiler aqui. Tem várias coisas, mas eu queria dizer duas coisinhas. Nesse final de ano, nós estamos dizendo, milhões de brasileiros estão dizendo, como se fossem agricultores, feliz colheita nova para todos. Na realidade, a palavra ano, em latim, significa colheita. Quando se diz feliz ano novo, você está dizendo feliz colheita nova. Feliz ano, feliz colheita. Então, nós temos, assim, no momento em que a agricultura é pronunciada por todos, não é? Saudando a colheita desse pino hoje na cidade de São Paulo. Ao meio-dia, os postes não têm sombra em São Paulo, é um fenômeno cósmico mesmo, né? De grande iluminação. E como está o Natal, esse ano, que seja mesmo um tempo de colheita e de iluminação. Muito obrigado por esse espaço, viu? Obrigada, Evaristo. Obrigada, Bom Natal Evaristo. para você também. Obrigado.